Lucas 8, 22. Pode ficar, Lucas. Eu vou pedir aqui para o meu secretário mudar ali para mim, colocar o texto, e aí você vai poder acompanhar aí de sua casa a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Lucas, capítulo 8, a partir do verso de número 22. Amém? Diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Desperta-se. Despertando-se, aliás, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e às ondas repreende e lhes obedece? Pai, nós estamos nesta noite ainda diante dessa sua maravilhosa graça e presença. E eu quero, Pai, em nome de Cristo, falar a respeito da Tua santa palavra, pregar o Teu evangelho. O desejo do meu coração, Senhor Todo-Poderoso, é que aonde esta palavra chegar, que ali haja uma transformação nesta vida. Aonde esta palavra chegar, que ali haja paz, que ali haja esperança, que ali haja um avivamento e uma mudança dentro desse lar. Para tanto, eu te peço que o Teu Espírito Santo traga as mentes cativas ao poder da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa fazer chegar ao nosso coração o pleno conhecimento e a revelação da Tua verdade. Que o Senhor, o Deus de Israel, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, possa, em nome de Cristo Jesus, não apenas repreender o mal, mas colocar por terra tudo aquilo que de alguma maneira vem atrapalhar, ó Deus, o nosso entendimento de Tua santa palavra. Aonde chegar a minha voz, que ali chegue a graça, a vida, a unção, e o Teu Espírito Santo faça-se conhecido a todos os corações. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Eu entrego tudo diante do Teu altar nesta noite, através da oração da fé, em nome do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu grifei ali no verso número 25 a seguinte expressão: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Você conhece esse texto da palavra de Deus? Você sabe exatamente o que está acontecendo aqui? E então não é nada novo, mas é algo que o Espírito Santo colocou em meu coração para falar com você. E o tema que eu escolhi para esta mensagem é: a melhor oportunidade para se conhecer a Deus é na tempestade. E é aqui, porque eles vão dizer: quem é este? A pergunta é daí que eu extraí o tema da nossa mensagem. E nós vamos trabalhar esse tema nesta noite. Por favor, muda, Luquinhas, por gentileza. Nós chegamos aqui, neste episódio, com uma situação bastante interessante. Jesus, ele já havia feito muitas curas, já havia realizado muitos sinais. Jesus já havia ministrado sermões em cima de sermões, e a impressão que nós temos é que agora
Jesus, ele ainda não era conhecido dos seus seguidores. E uma coisa importante que nós entendemos aqui é que, a respeito de Jesus, é que ainda alguns detalhes não estavam à vista, alguns detalhes estavam faltando para os seus discípulos, para aqueles que estavam perto dele, para aqueles que estavam ao redor de Jesus. E essa não percepção clara a respeito de Jesus, muitas vezes é a nossa realidade, é a minha realidade, é a sua realidade. Nós ainda não conhecemos a Deus em sua totalidade. É claro que você nunca vai conhecer a Deus em sua totalidade, isso jamais, não é possível. Mas coisas importantes a respeito de Deus, nós precisamos conhecer. E esta palavra, o texto que nós lemos nesta noite, ele narra uma história interessante. Ele narra uma história onde eles enfrentam uma violenta e perigosa tempestade. Eles estão a uma margem do mar e eles entram no barco para ir para a outra margem. Eles vão atravessar o mar da Galileia, os 20 quilômetros de distância de um lado ao outro, para chegar à terra dos Gadarenos, para chegar ali a essa Decápolis. E o objetivo de Jesus chegar até lá era continuar fazendo os milagres, continuar fazendo aquilo que ele foi chamado. Então, no meio desse caminhar, no meio desse processo, eles enfrentaram uma tempestade muito perigosa, e foi graças a essa tempestade que eles enfrentaram que os discípulos de Jesus tiveram um conhecimento melhor, um conhecimento mais amplo, uma aprendizagem nova da pessoa de Jesus, da parte de Deus. Coisas importantes, lições importantes, eles vão enfrentar aqui, vão aprender aqui, aliás, a partir do momento que eles começam a caminhar com Jesus. Então, o que Deus tem para falar para nós nesta noite é que o que nós aprendemos, aliás, com essa lição, dentre tantas coisas que nós vamos conversar, é que nós não podemos desprezar as tempestades da vida, porque são em meio a essas tempestades que você e eu, nós vamos conhecer um Deus forte, nós vamos conhecer um Deus soberano, nós iremos conhecer um Deus poderoso, que de outra maneira, que de outra sorte, não seria possível. Mas graças à tempestade que vem em nossas vidas, nós aprendemos a conhecer um Deus que outrora tenha passado desapercebido, que outrora tenha passado sem uma percepção clara de Deus para nós. Então, no meio dessas tempestades, Deus nos ensina coisas novas. No meio desta pandemia, Deus está ensinando a mim e a você coisas novas, coisas que nós não veríamos de uma outra maneira. Então, o que eu quero falar ao seu coração nesta noite, e esse foi o tema que Deus colocou no meu coração, é que a melhor oportunidade para você conhecer a Deus é na tempestade. Então faça desse período, faça desse tempo difícil em sua vida uma oportunidade para o seu crescimento, uma oportunidade para o amadurecimento da sua fé, uma oportunidade para você crescer no meio das tempestades, para você conhecer melhor a Deus em meio às tempestades. E nós vamos falar sobre isso nesta noite. Nós vamos entender e extrair da palavra de Deus lições importantes para as nossas vidas. Então, a primeira lição que eu aprendo é que apenas pessoas que obedecem a Deus o conhecerão melhor. Amém, meu irmão? Então, se você estiver aí na sua casa com alguém, diga para ela: apenas pessoas que obedecem a Deus o conhecerão melhor. O verso número 22, Jesus dá uma ordem a eles, e Jesus vai dizer assim: passemos para outra margem. Já estava chegando no final do dia, já estavam ali completando
a jornada de trabalho, de discipulado, de ensinamentos. Os discípulos já estavam cansados. A prova disso é que Jesus está cansado, e Jesus ele vai descansar um pouco, ele vai dormir. Havia trabalhado de uma forma exaustiva, havia curado muitas pessoas, havia profetizado, havia aconselhado, havia ensinado muito. Então, a jornada de trabalho de Jesus já havia, e dos discípulos já estava chegando ao auge, ao clímax, já estavam cansados. E então Jesus entra no barco. O texto vai dizer isso. Aconteceu que num daqueles dias, num dado momento, Jesus ele entra no barco em companhia dos seus discípulos, e ele vai dizer assim: vão para a outra margem. Percebe uma coisa? Eles poderiam ter ficado ali em terra seca, eles poderiam ter dormido um pouquinho, dizendo: não, Jesus, vamos descansar um pouco, e aí amanhã cedo, ou altas horas, ou de madrugada a gente sai. Não, eles não fizeram assim. Eles simplesmente obedeceram a ordem de Jesus, eles obedeceram aquilo que Cristo havia liberado sobre a vida daqueles homens. E aí, então, por causa desta obediência, eles vão enfrentar esta adversidade. Por causa da obediência, eles vão enfrentar esta tempestade. Interessante que foi Jesus quem levou eles para aquela situação. Jesus, sendo o Filho de Deus, vocês acham que ele não sabia que aquilo iria acontecer? Vocês acham que ele não sabia que uma tempestade poderia vir lá à frente, diante daquela situação? Mas mesmo assim Jesus decide levá-los. E aí então, por que Jesus faz isso? Porque Jesus tinha lições para ensinar a esses discípulos, que de outra maneira jamais eles poderiam perceber Cristo desta forma, jamais iriam reconhecê-lo, jamais iriam entender o poder de Deus, a graça de Deus, aquilo que Deus tinha para a vida deles, e de que forma Deus iria manipular aquela situação para abençoá-los. Não havia outro jeito de ensinar, não havia outra maneira se não fosse debaixo dessa tempestade. Então Jesus os conduz, Jesus permite, Jesus vai com eles. Sabe o que eu aprendo mediante tudo isso que eu estou vendo aqui nesse texto e na realidade de vida que nós estamos enfrentando nesses dias? É que Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que está acontecendo, Deus tem todo o conhecimento, nada pega o Senhor de surpresa. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa, nos pegou de surpresa. Essa quarentena nos pegou de surpresa. A mudança da nossa rotina, da dinâmica de nossas vidas, sim, nos pegou de surpresa, mas não pegou Deus. O Senhor permitiu que acontecesse aquilo com os discípulos, Ele estava conduzindo eles para aquela tempestade. O que eu aprendo é que nós precisamos apenas confiar e obedecer. Confiança gera a ação, e a ação é a obediência, e quando nós obedecemos a Deus, algo novo vai acontecer em nossas vidas. Então Jesus diz para eles: passemos para o outro lado, passemos a outra margem. Existe, meus irmãos, uma missão para nós realizarmos, mas Deus ele espera do seu povo obediência. Viagens noturnas, principalmente ali no Mar da Galileia, costumavam ser viagens perigosas. Obedecer a Deus implica em correr riscos, obedecer a Deus implica em sofrermos alguns danos, algumas situações que nós vamos enfrentar em nossas vidas. Então muitos podem dizer assim: mas agora que eu sou crente, agora que eu decidi servir a Deus, isso está acontecendo em minha vida. Acontece, meu irmão. As tempestades fazem parte, para o nosso crescimento. Então, se isso está acontecendo com você, não se preocupe, mas continue sendo obediente, continue obedecendo a Deus. À medida que nós caminhamos com Deus em obediência, você passa a conhecê-lo de uma forma diferente. Você passa a conhecer a Deus numa outra perspectiva, num outro olhar, viverá milagres,
coisas novas de Deus vão acontecer com você. Você vai conhecer a Deus de uma outra maneira, ainda que estejamos debaixo de uma baita tempestade. Deus revelará a nós, Deus vai revelar a você o poder dele, a graça dele, a unção, o avivamento de Deus virá sobre a vida daqueles que são obedientes ao Senhor, o nosso Deus. Então a melhor oportunidade para você conhecer a Deus é na tempestade, mas ela é para pessoas que obedecem a Deus. Pessoas que obedecem a Deus o conhecerão melhor, saberão quem de fato é Deus, saberão que de fato Deus tem todo o poder, todo o controle em suas mãos. E é por isso que nós vamos para a segunda parte desta mensagem. A segunda lição que eu quero deixar sobre o seu coração é que em meio à tempestade, Deus irá revelar o seu poder e a sua soberania. Amém, meu irmão? Em meio à tempestade, Deus irá revelar o seu poder e a sua soberania. Versículo 23 diz assim: enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sossobrar. Outra tradução diz assim: enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio d'água, de modo que todos estavam em perigo. Essa tradução é da linguagem de hoje. Percebe que eles estão navegando, eles estão caminhando, e aí então Jesus, ele acalma aquela tempestade. Jesus, ele demonstra o seu poder e a sua soberania. Vocês conhecem a história, só estou adiantando um pouco para a gente interpretar o versículo. A tempestade veio, o barco está cheio d'água. O texto fala que eles estavam correndo um grande perigo, ou seja, não era um perigozinho qualquer, não era aí uma gripezinha, mas era um grande perigo. Algo mortal estava para acontecer com os discípulos de Jesus, com aqueles que estavam ali no barco. Isso nos mostra que eles jamais saberiam que Jesus é o Senhor soberano, que Jesus é o Senhor poderoso, se estivessem em outra situação, se a tempestade não acontecesse na vida dos discípulos. Irmãos, nós jamais saberemos da soberania de Deus, do poder de Deus, se muitas vezes não acontecer em nossas vidas tempestades. Ela faz parte do processo. As coisas mudaram para eles inesperadamente. O verso 23 diz que eles estavam navegando. O verso 23 diz que eles entraram no barco com um projeto, com um plano já estabelecido. Nós vamos sair dessa margem, vamos chegar a outra margem. Fizeram uma linha imaginária, como bons navegadores que eram, viram tudo, o barco está perfeito, os remos estão funcionando bem, aqui está a tripulação, está todo mundo seguro, está tudo certo. Mas de repente tudo mudou. De repente as coisas saíram do controle deles, o vento foi ficando cada vez mais forte. Eu não sei se você já viu quando vem uma tempestade. É interessante que o vento ele vem devagar, né? Ele vai soprando em nosso rosto, e aí de repente o vento vai ficando um pouco mais forte. Daqui a pouco já muda e começam a cair raios, relâmpagos, trovões, e aí a coisa vai complicando, vai ficando cada vez mais forte. Os vendavais, aquilo que era fresquinho, aquilo que era refrescante, aquilo que era gostoso, foi se transformando em um verdadeiro furacão, e agora eles já perderam o controle, a situação já mudou, e já não tem mais o domínio daquela coisa, já não tem mais o domínio da rédea, já não há mais o domínio da embarcação. E aí então nós vamos vendo que as coisas estão mudando em nossas vidas. Muitas vezes nós vemos assim: o que era uma situação corriqueira
que nós administrávamos, de repente sai do nosso controle, de repente essa situação perde das suas mãos, e aí então nós começamos a correr um grande perigo. O fato de você entender que Deus está conosco, nós vamos entender que Deus trabalha em nosso favor, até mesmo quando Deus está conosco, não nos impede de vivermos uma situação difícil em nossas vidas. Jesus está ali com eles, Jesus está no barco, Jesus está dormindo no barco, a presença de Jesus ali estava junto com eles, mas mesmo assim, eles estavam passando pela tempestade. O que eu quero dizer para você é que você não está atravessando essa tempestade sozinho, a presença de Deus está com você, Jesus está com você, Ele está no barco. Eu já tive o privilégio de navegar no Mar da Galileia por várias vezes, e é tão gostoso quando os barcos são réplicas, é óbvio, né, daquele período de Jesus, e é tão gostoso quando você olha para a pompa, lá para frente do barco, e você começa a imaginar esse texto, Jesus deitado ali, Jesus dormindo, Jesus presente, mas mesmo assim estava acontecendo uma grande tempestade. O que eu estou dizendo para você nesta noite, você que está me ouvindo, que as coisas saíram do seu controle, você que está me assistindo nesta noite, que perdeu as rédeas, que está enfermo, que o seu casamento está fracassado, que a sua vida financeira afundou e você já está endividado, você que não consegue dormir, você que está tendo problemas físicos e saúde, problemas terríveis emocionais. Olha, toda essa tempestade, você não está sozinho nela não, Jesus está com você. E aí você me pergunta, mas pastor, por que nada acontece? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que Ele está com você, e há um tempo determinado para todas as coisas, e no tempo certo Ele vai se despertar, no tempo certo Ele vai se levantar, e você vai ver a soberania de Deus, você vai ver o poder de Deus em sua vida, e você viverá aquilo que Deus tem para o seu coração, no tempo certo, no tempo de Deus. A tempestade está acontecendo, Jesus está ali com eles. A tempestade está acontecendo em sua vida, mas não se esqueça de uma coisa: Jesus está com você. O fato de você estar vendo isso não implica em que o Senhor não esteja com você. Você que está me assistindo nesta noite, está desanimado, querendo desistir, meu irmão, não desista, não pare, continue. Por mais que esteja difícil, sem Jesus é muito pior. Estavam correndo riscos, vivemos em perigo, e muitas vezes é parte do projeto de Deus. Interessante que Jesus, em sua oração sacerdotal, ele vai dizer assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E em outra tradução vai dizer que eu não oro para que tires do mundo, mas sim para que proteja contra o príncipe deste mundo. Nós estamos no mundo, estamos sujeitos a todos os problemas, mas a oração de Jesus nos garantiu que Deus nos livraria das garras do diabo, e não das situações que vêm sobre as nossas vidas. Então a Bíblia nos mostra que os discípulos estavam em perigo. O texto deixa claro que eles estavam em grande perigo, estavam correndo um risco terrível de afundar, de morrer todo mundo. Mas não diz que eles tentaram resolver os problemas por si mesmos. Aleluia! A Bíblia não diz que eles pegaram lá baldinhos e começaram a tirar a água, a jogar a água para fora. Não! Eles não tentaram pegar as roupas e secar a água e jogar de volta no mar, fazer alguma coisa com as suas próprias forças. Não! A Bíblia diz que eles foram até o Senhor, eles vão até Jesus. Eles não fugiram, eles não pularam na água, não tentaram salvar as suas próprias vidas, cada um por si e Deus por todos. Não! Por mais que a sua experiência esteja difícil, por mais que você esteja sofrendo, não se preocupe, vá até o Senhor, vá até Jesus. Não, nada, meu irmão, foge do controle de Deus.
Deus tem uma solução para a sua tempestade nesta noite, aleluia. Deus tem uma solução para os seus problemas, Deus tem uma solução para as suas crises. Não fuja, não tente resolver as coisas por si só. Por mais perigo que você esteja correndo, a melhor coisa que você e eu podemos fazer é irmos até Jesus, irmos em direção a Ele, corremos para Ele. O texto diz que eles estavam vivendo grande perigo, então eles vão até Jesus. No verso 24, eles despertam o Senhor, meu irmão, e aí então nós conhecemos a palavra e sabemos que Jesus, Ele vai resolver o problema daquelas pessoas, daqueles discípulos. Corra até Jesus. Ele é o Senhor soberano, Ele é poderoso, Ele pode mudar a nossa sorte. Eles vão diretamente a Jesus, eles não vão buscar por outros caminhos, eles não vão buscar em pessoas, mas eles vão até Jesus, porque Jesus simbolizava o Pai. É legal isso, né? Pelo menos quando eu era criança, e aí eu tinha algum problema, a primeira coisa que eu queria, a primeira pessoa que eu gostaria que estivesse comigo era meu pai, né? Você que é filho, você sabe do que eu estou falando. Quando você tinha alguma situação difícil, você corria para o seu pai. O que eu quero te dizer nesta noite é que se você está enfrentando uma tempestade, corra para Jesus, vai até Jesus. Ele tem poder, Ele é soberano. Ele vai dizer para o mar, para o vento: opa, agora chega, acalma, aquieta-te. Aqui não, porque eles são os meus filhos. Jesus vai defender você, Ele vai te ajudar na tempestade, Ele está com você nessa tempestade. Corra até Ele, vai lá, para que você viva a bênção de Deus. O lugar mais seguro que você e eu possamos estar é nos braços de Deus, no meio da tempestade, porque todo o poder e a soberania do Senhor é para nós, ela está a nosso favor, ela nunca está contra nós. E se nós corrermos para os braços de Jesus, Ele irá nos abençoar, Ele irá nos ajudar. Que Deus possa derramar essa graça sobre a sua vida nesta noite, para que você e eu possamos passar para a próxima fase desta mensagem, aonde nós vemos no ponto 3, descobrimos coisas profundas acerca da pessoa de Jesus Cristo. Somente quando nós estamos vivendo as tempestades, melhor oportunidade para se conhecer a Deus é na tempestade, porque na tempestade você vai descobrir coisas profundas acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo. Versículo 24 e 25 da palavra de Deus diz assim: chegando-se a ele, como eu já disse, despertaram-no do sono, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem? Enquanto Jesus dormia tranquilamente, os discípulos estavam com seus remos, com o leme, na tentativa de fugir daquela tempestade, mas todo aquele esforço, o esforço daqueles homens era inútil. O perigo de naufragarem era real, o perigo de morrerem era real. As ondas batiam de um lado para o outro, eram grandes, estavam trazendo uma inundação a bordo, e o barco já estava a ponto de ir a pique. E aí eles vão até Jesus, e mestre, eles chamam por Jesus, e aí então Jesus desperta do sono, e esses caras estão me atrapalhando, estão impedindo o meu sono. E aí eles: mestre, e ainda exortam a Jesus, né? Tem a cara de pau de exortar Jesus, falando: olha, o senhor não se importa que nós pereçamos?
o Senhor não está nem aí se a gente morrer, o Senhor não se importa se nós naufragarmos. Marcos capítulo 4, verso 38 vai dizer é a mesma história. E lá em Marcos, eles exortam a Jesus. O evangelista vai declarar isso, dizendo que se Jesus não se importasse com o que eles estavam vivendo. Então naquela mesma hora Jesus se levanta bravo, e aí ele ordena que tudo pare, e as águas ficam absolutamente tranquilas. As águas, parece que não estava acontecendo nada. Você já deve ter visto isso em filmes, né? Essas ilustrações dessa passagem das Sagradas Escrituras, e todo aquele vento, ele vai aos poucos parando, o mar vai ficando calmo, aquele chacoalhar da embarcação, aquela náusea que causava dentro daqueles homens, vai parando, tudo vai se acalmando. Eles vão aprendendo lições profundas a respeito de Jesus, e aí eles vão dizer: olha, que homem é esse? Quem é este que até o vento e as ondas repreende e elas obedecem? Até então eles viam Jesus expulsando o demônio, até então eles viram Jesus curando pessoas, leprosos, Jesus ensinando, mas eles ainda não, eles tiveram até experiência aqui no mar, da pesca perfeita que nós lecionamos na escola bíblica dominical, mas eles nunca tinham visto isso, eles nunca tinham percebido aqui as duas manifestações a respeito da pessoa bendita de Jesus, que depois a teologia sistemática vai organizar as ideias. Então, a grande lição que eles vão ter aqui, com esse milagre de Jesus acalmar a tempestade, revela duas verdades poderosas sobre a pessoa de Jesus. E a primeira delas, nesse episódio que Jesus acalma a tempestade, fala sobre a sua humanidade. Jesus aqui, ele é plenamente homem. O texto declara que Jesus, ele estava dormindo, já era tarde, o seu corpo está abatido, o seu corpo está cansado de um dia movimentado de trabalho, de um dia movimentado de situações administrativas. Então, o fato de Jesus estar dormindo enquanto a tempestade está assolando a embarcação nos mostra ou revela a sua humanidade, o quanto de Jesus estava cansado naquele barco. Em outras palavras, Jesus estava só o pó, né? Imagina, meus irmãos, uma tempestade terrível. Esse barco não é uma embarcação nos moldes que você vê hoje, um iate, por exemplo, coberto, com ar-condicionado, e você fica lá dentro quentinho, enquanto o couro está comendo lá fora. Não tinha cobertura, não tinha nada, era apenas um barquinho, e a água vinha sobre eles, os raios, os relâmpagos, a força do vento vindo do norte, vindo de lá do mar Mediterrâneo, fazendo aquele encontro que eu já ensinei na escola bíblica dominical, e eu leciono nas minhas aulas de geografia bíblica, aonde faz um redemoinho quando esse ar quente que vem do norte, que vem da Síria, se encontra com esse ar frio que vem do Mediterrâneo, que vem lá da Europa. Quando há esse encontro, esse choque térmico, forma-se uma grande tempestade. Então aquela tempestade, se Jesus não estivesse tão cansado, com o sono leve, ele teria acordado, porque está caindo água em Jesus. Não sei se você está dormindo, alguém vem e joga água no seu rosto, o que você faz? Você pula ali na hora. Imagina então essa situação. Esse texto mostra a humanidade de Jesus, que sentia cansaço, que sentia situações difíceis, e eles estão aprendendo isso na Galileia. É a primeira vez que eles veem a humanidade. Depois, é claro que ao desenrolar do ministério de Cristo, ele apresenta com mais riqueza de detalhes. Nós vemos aqui que quando ele se desperta,
o semblante de sono, aquela cara amassada, o cabelo aí espetado, né? Como esse Jesus que nós vemos hollywoodiano, né? Que tem aquele cabelão, aquele olho azul e etc, que não tem nada a ver. Imagina aquele homem com uma cara rústica, um homem palestino. Ele acorda com aquela cara brava, surrada, cabelo espetado, todo molhado ali, e aí então ele vai dizer para o vento: cala-te, aquieta-te. Jesus acorda bravo, porque ele é um ser humano, porque ele é um homem, sabe? E aí quando ele acorda desta forma, depois da fadiga, e ele repreende a tempestade, sabe o que manifesta a respeito da pessoa de Jesus? Que ele também é Deus. Ele não é apenas um homem, mas ele também é Deus. E por que ele é Deus, pastor? Porque nós encontramos aqui essa autoridade. Com apenas uma palavra, ele consegue dominar a força dos ventos, ele consegue dominar a força da água que batia no barco e caía para dentro, a ponto de levar o barco a pique, a ponto de encher de água a popa do barco, e o barco está quase afundando. E aí então Jesus repreende, e tudo aquilo fica calmo, tudo aquilo fica tranquilo. E aí então sabe o que seus discípulos vão dizer? Quem é esse que até o vento, que até o mar lhe obedece? Essa resposta, ela não veio a partir do nada, essa resposta veio na conclusão, no conhecimento que eles tiveram a respeito da pessoa de Jesus Cristo, e eles entenderam que aquele homem que estava ali também era Deus. Ele não era apenas um homem que cansava, que dormia por causa da sua humanidade, mas ao mesmo tempo ele é Deus, e ele tem todo o poder em suas mãos para fazer acabar com toda a tempestade em nossas vidas. Sabe o que eu aprendo nesta noite, meu irmão? Sabe o que eu quero deixar para o seu coração nesta noite? É que Jesus, como homem, ele sabe que você está enfrentando na tempestade. Jesus, como homem, ele conhece as nossas fraquezas, e ele declara isso. Ele vai dizer: aonde está a fé de vocês? Aonde está a fé de vocês? Mas mesmo percebendo que aquelas pessoas estavam sem fé, ele não deixa de cuidar delas, ele não deixa aquelas pessoas padecerem o perigo, ele não deixa aquelas pessoas morrerem, não, porque ele conhece o que você vive. O fato de você ter um Deus que também foi homem, ele sabe do seu sofrimento, ele conhece as suas dores, ele conhece as suas crises, ele sabe o que você está passando, mas ao mesmo tempo que ele era um homem, ele é Deus, e como Deus ele vai cuidar de você. Como Deus, ele tem todo o poder para cuidar da sua vida. Ele tem todo o poder para cuidar do seu coração. Ele entende a sua fraqueza, porque você é um homem. Ele sabe que muitas vezes você fracassa na fé. Ele sabe que muitas vezes você peca. Ele sabe que muitas vezes essa tempestade ela vem e ela tenta destruir as nossas vidas. A tempestade estava roubando a fé daqueles homens. Eles viram milagres, eles viram sinais, eles viram tudo que Jesus fez, mas de repente, por causa de uma tempestade, a fé daquelas pessoas, ela foi declinando, ela foi caindo. Você que está me ouvindo nesta noite, quem sabe você está vendo essa realidade também. Por causa de uma tempestade em sua vida, a sua fé está escapando das suas mãos, a sua crença está te levando a desistir, a sua crença está gerando no seu coração a incredulidade. Mas o que eu quero dizer nesta noite é que Deus não desiste de você, é que Deus não vai parar de cuidar de você, de cuidar do seu coração, porque você está fraco na fé. Deus conhece-nos, Deus sabe a nossa estrutura, e Ele sabe que nós somos pó, e de repente cessou e veio a bonança. O que eu quero deixar para o seu coração nesta noite é que essa tempestade em sua vida, ela vai passar, meu irmão. Essa tempestade em sua vida,
ela não veio para destruir você, mas ela veio para gerar no seu coração fé, ela veio para gerar no seu coração esperança, ela veio para gerar no seu coração um conhecimento novo. Se você obedecer, você vai conhecer a Deus melhor. Se você, meu irmão, no meio da tempestade, você vai conhecer o poder de Deus, a soberania de Deus, você vai descobrir coisas profundas acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo. É no meio da tempestade que vai gerar na minha e na sua vida um conhecimento e um amadurecimento melhor a respeito da nossa fé. Que você fique com esta palavra nesta noite, que esta palavra penetre no seu coração nesta noite. Depois da tempestade, as lições que aqueles discípulos receberam da parte de Deus os levaram a cumprir a missão que Deus tinha para a vida daqueles homens. O que eu quero dizer para você nesta noite é que Deus não vai abandonar você na tempestade, é que você não está sozinho nessa tempestade. O Senhor nosso Deus está conosco e Ele vai nos levar até o final da tempestade, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nesta noite, Pai, eu me coloco diante de Tua santa presença, Deus. Senhor, quantas pessoas que estão me ouvindo, Senhor, elas estão vivendo tempestades na vida, mas, ó Deus, a melhor oportunidade para nós conhecermos ao Senhor é no meio da tempestade, é quando a tempestade vem. Quando a tempestade vem, as pessoas que te obedecem, elas te conhecerão melhor. Quando a tempestade vem, meu Deus, é ali que o Senhor vai revelar o seu poder e a sua soberania. Ó Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa que está me ouvindo nesta noite, ela não entre em desespero, ela não desista, porque nós vamos conhecer, descobrir, aliás, coisas profundas a respeito da pessoa de Jesus. E foi nessa tempestade que esses homens descobriram que Jesus, Ele era um homem, Ele era um ser humano, mas ao mesmo tempo Ele era Deus. Todo o poder estava em suas mãos. E aí então Ele vai e repreende a tempestade, Ele repreende aquele mal, e veio uma grande bonança. O vento cessa, a tempestade vai embora, e o nome do Senhor foi glorificado. E eles então o conheceram melhor, a ponto de dizer: quem é este que os ventos e as ondas o obedecem? Ó Pai, que nesta noite o Senhor repreenda, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo mal que vem contra as nossas vidas, todas as tempestades que vêm tentar destruir o nosso coração, acabar com os nossos sonhos, acabar com a nossa fé, acabar com a nossa alegria. Deus, eu entrego diante do Senhor nesta hora e te peço em nome de Jesus que o Senhor repreenda esse mal, que o Senhor repreenda essa tempestade, Senhor, e que esta pessoa que está nos assistindo nesta noite, ela possa viver um tempo de refrigério, um tempo de bonança, um novo tempo, Pai. Um novo tempo venha sobre as nossas vidas. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, é isso que eu te peço nesta noite, Senhor, agradecido e confiando de que nessa tempestade é uma oportunidade que o Senhor está nos dando para aprendermos mais do Senhor. A minha oração, Deus, é que o Senhor, nessa tempestade, ensine os teus filhos o quanto o Senhor os ama e o quanto o Senhor tem cuidado de nós no meio da tempestade. Eu abençoo esta vida, eu abençoo esta família agora, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém?